Boa noite, gente. É um prazer aqui estar falando com vocês mais uma vez, através desse canal, o canal do Miva no YouTube. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do tema que a gente tratou no domingo, que é a santidade nos protege. Então, como geralmente a gente consolida o tema do domingo na quarta-feira, o tema da célula, hoje a gente vai falar um pouquinho de novo sobre a história que a gente viu no domingo, mas com um incremento a mais. Então, se de repente você assistiu o culto de domingo, hoje você vai ter a oportunidade de ver um plus nessa ministração. E se você não assistiu, você vai ter a oportunidade de ver um resumo dela e também de ter esse plus que todos, no final das contas, vão ter ao assistir essa palavra de hoje. Então, sejam muito bem-vindos, né? E eu queria te convidar a orar, fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos ao Senhor, aos céus, e que o Senhor nos fale nesse momento. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu amor. Nós queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale aos nossos corações e que nessa noite verdadeiramente a gente possa entender quais são os propósitos do Senhor para a nossa vida. E que o Senhor tem prazer em nos proteger, em nos amar e prazer em que sejamos pessoas felizes. Então abre o nosso entendimento nessa noite para que nós possamos ser cada dia mais pessoas melhores, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? Então, queridos, a santidade nos protege, parte 2. Nós falamos sobre Balaão. Balaão, a história dele aparece em vários versículos da Bíblia, em vários livros, e também no Novo Testamento e no Antigo Testamento. A gente vê a aparição dele ali, começando por números de 22 a 24. Estamos falando de capítulos, né? Então, quem foi esse homem chamado Balaão? Balaão foi um homem que era um feiticeiro, um mago, um bruxo, um encantador. Na verdade, ele era um homem que tinha uma visão aberta para o mundo espiritual, né? Ele não era um profeta, mas ele era um falso profeta. O que diferenciava Balaão das outras pessoas é que o que ele falava costumava acontecer. Por isso, ele era muito valorizado naquela época. Então, um rei chamado Balaque resolveu chamar Balaão para poder fazer um encantamento, para poder fazer um trabalho, lançar uma maldição contra o povo de Israel. Esse rei, que era o rei dos Moabitas, virou para Balaão, né, através dos seus príncipes, que foram deixar o recado com ele e chamá-lo para vir até a presença do rei, disse a ele o seguinte: olha, tem um povo, que é o povo de Israel, e esse povo é um povo muito forte, ninguém pode resisti-los, e esse povo conseguiu derrotar vários outros povos muito fortes, né? Israel tinha acabado de derrotar o povo amorreu, e Balaque tinha muito medo que o povo de Israel pudesse fazer o mesmo com o povo de Moabe. Então ele armou essa cilada, ele armou essa maldição para poder destruir o povo de Israel. Ele recebeu como resposta de Balaão que era muito difícil amaldiçoar esse povo, porque o Deus desse povo era um Deus muito forte. O Deus desse povo era um Deus muito absoluto. Então não tinha como amaldiçoar esse povo. Não tinha feitiço, não tinha trabalho que pudesse ser feito que prejudicasse, amaldiçoasse o povo de Deus. Mas Balaque deu uma resposta, ele falou: olha, te paguei muito caro, você tem sido muito bem pago, então eu quero o resultado desse trabalho. E aí Balaão respondeu para ele: olha, rei, amaldiçoá-los não tem jeito, mas tem um jeito deles próprios se amaldiçoarem. Então Balaão deu uma dica, falou para o rei: pede que as suas melhores mulheres, as mais bonitas, as mais formosas, as sacerdotisas da fertilidade, da deusa Azira, pede para essas mulheres se envolverem com os homens de Israel. Pede para elas se prostituírem com eles. E, inclusive, pede para elas fazerem com que eles adorem o seu Deus, os deuses falsos, porque, com certeza, quando isso acontecer, o próprio Deus deles contenderá com eles. Então, foi essa dica que Balaão deu, e foi assim que Balaque fez. No final das contas, essas mulheres se envolveram com o povo de Israel, com os homens de Israel, trouxeram prostituição e imundícia para esse povo, e, além de tudo, forçaram esses homens a se prostrarem diante dos deuses delas, através do encantamento, através do favor sexual, através da paixão que aqueles homens estavam, da atração que aqueles homens tinham com aquelas mulheres.
Então, foi assim que Balaão conseguiu fazer com que o próprio povo se auto-amaldiçoasse e se autodestruísse. E aí a gente aprendeu com essa história que nós não podemos negociar as coisas de Deus. Por quê? Porque Balaão era um homem que tinha tido experiências com Deus. Balaão era um homem que tinha visto o anjo de Deus, que simbolizava, que formatava a presença de Deus na terra. Balaão tinha conversado com a jumenta, que era um animal que não podia falar. Só os homens, os seres humanos falam. Quando ele falou com aquele animal, ele estava vivendo uma experiência muito poderosa com Deus. Balaão teve as palavras de Deus colocadas na boca dele quando ele foi para amaldiçoar o povo e não conseguiu amaldiçoar o povo. Ele abençoou o povo. Quem colocou as palavras de bênção para abençoar o povo de Israel na boca dele foi o próprio Deus. Então Balaão teve inúmeras experiências com Deus. E essa história nos mostra que as experiências que a gente tem com Deus não dizem quem nós somos. O que diz quem nós somos é quando nós não negociamos as coisas de Deus. Porque não adianta de nada termos experiências com Deus, irmos ao encontro, termos visões, termos dons, se nós não tivermos o nosso coração convertido. Se o nosso coração não estiver na presença de Deus, se nós não estivermos no centro da vontade de Deus. Balaão negociou o povo de Deus, o propósito de Deus por dinheiro, porque ele amava o dinheiro. Veja o que a Bíblia diz em 2 Pedro 2,15. Abandonando o caminho reto, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão amou o dinheiro, amou o prêmio que ele recebeu por aquela injustiça que ele estava fazendo, que era vender, que era negociar, que era ensinar Balaque a derrotar o povo de Deus. Então não negocie as coisas de Deus. Não troque Deus por nada nesse mundo. Não troque Deus por coisa alguma, muito menos por dinheiro. Seja fiel, seja correto, seja íntegro. Não negociar as coisas de Deus fala de integridade. Nós temos que ser inteiros de Deus. Eu não posso ter só um dom, só a visão, só o meu dom de ministrar, o meu dom de cuidar das pessoas, só o meu dom de trabalhar para Deus e estar a serviço de Deus. Tudo meu precisa estar a serviço de Deus. A segunda coisa que a gente precisa aprender é que nós não devemos deixar o pecado entrar. Não deixe o pecado entrar. Aquele povo não podia ser destruído. O diabo não podia tocá-los. Mas, como eles deixaram o pecado entrar, o pecado os deixou expostos para o toque do diabo, para a maldição. Então, cuidado com aquilo que entra na sua casa. Cuidado com as lives que você tem assistido nesse período de pandemia. Cuidado com as coisas que você tem visto na internet. Cuidado com a forma que você usa o WhatsApp. Cuidado com a língua, cuidado com a fofoca, cuidado com as maldições que você deixa entrar na sua casa, com os palavrões, cuidado com a mentira, cuidado com a soberba, cuidado com os dois pecados que foram tratados nesse texto. O primeiro, o pecado de idolatria, que é colocar as coisas acima de Deus, Qualquer coisa que eu coloque acima de Deus, não necessariamente seja uma imagem que eu me prostre, seja uma estátua que eu venha a me ajoelhar na frente dela. Não! Qualquer coisa que eu coloco na frente de Deus é idolatria. Seja minha família, seja os meus bens, seja o meu trabalho, seja os meus desejos, seja o meu sonho, até o pecado, que eu não consigo largar, é porque eu estou colocando ele à frente de Deus. E a segunda pecado que a gente não pode deixar de entrar é o pecado da imundícia, o pecado da prostituição, o pecado da imoralidade. Aquele povo deixou o pecado entrar. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com a pornografia, cuidado com a infidelidade conjugal, cuidado com aquilo que vem na sua mente e que você não consegue conter. Analise como é que está a sua vida sexual, reveja os seus valores, reveja os seus conceitos e não deixe o pecado entrar. Peça para Deus restaurar o seu relacionamento e seu casamento. Se você é solteiro, peça para Deus te dar graça para você encarar um período de solteirice com uma unção especial, com um temor especial e para que você se mantenha assim. E a gente consegue ver lá em Números 25, de 1 a 3, que o povo de Israel se deteve em Sitim e começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu os sacrifícios, O povo comeu as comidas que elas tinham oferecido.
e o povo também se inclinou aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não acender a ira de Deus contra nós, sabe? Muitas vezes algumas coisas não estão dando certo na nossa vida porque a gente tem deixado o pecado entrar nas nossas casas, nas nossas vidas e nas nossas famílias. Terceiro, não deixe de zelar pela sua santidade, né? Naquela época tinha que cessar a praga, porque a praga já tinha matado 24.000 pessoas. Mas um homem chamado Finéias, neto de Arão, desembainhou a espada, entrou numa tenda onde o homem estava cometendo pecado com uma das filhas de Moabe e atravessou os dois pelo ventre. Ele foi radical contra o pecado. Às vezes a gente permite que alguns pequenos pecados entrem na nossa vida. É só um cigarro, é só uma bebida, é só um filme, é só um momento, mas é exatamente aquilo que tem tirado a bênção de Deus de nós. Então seja radical contra o pecado. Olha o que a Bíblia diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, o que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. 1 João 5,18. Se você é nascido de Deus, você não vive em pecado. E se você não vive em pecado, Deus guarda você e o maligno não toca você. O diabo não tem como te tocar. Mas a mesma palavra diz, e não dê lugar ao diabo. Efésios 4:27. Se você der lugar ao diabo, o diabo vai poder entrar e vai poder te tocar. O que eu preciso para que isso se torne uma realidade na minha vida? O que eu preciso para que a santidade seja um fator de proteção e como que eu alcanço isso? Eu poderia ter elencado vários pontos aqui, mas eu coloquei só 3 para que a gente possa entender esse processo, para ajudar você, para nos ajudar a ter a santidade como um motivo, como um elemento de blindagem para as nossas vidas. O primeiro deles é que eu preciso me encher das coisas de Deus, né? Eu tenho aqui uma garrafa de suco e ela está cheia de suco de uva. Para encher essa garrafa de qualquer outro elemento, de qualquer outro líquido, eu vou ter que antes esvaziá-la. Ainda que eu coloque uma mangueirinha que abra a torneira e vá enchendo até que ocupe totalmente de água e o suco saia, né? Esse processo vai ser um processo de troca. Então, é uma lei da física, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Da mesma forma, é no reino de Deus. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Se eu quero ser preenchido de algo santo, eu não posso ter dentro de mim coisas ruins. Então, como é que eu preencho a mim mesmo das coisas de Deus? Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso escutar mais músicas de Deus, eu preciso conversar com mais pessoas que me aproximem de Deus. Essas são algumas formas, algumas estratégias de nos aproximarmos mais de Deus, né? Eu lembro que quando eu era jovem, mais jovem, tinha uma música que era "Ela é o morango aqui do Nordeste". Volta e meia, essa música entrava na minha cabeça. Porque eu tinha um vizinho que não era muito educado, e ele botava essa música bem alto. E essas músicas, quanto mais bregas, quanto mais chiclete, mais elas grudam na cabeça. Qual foi a minha estratégia para não ter essa música na minha cabeça? Na mesma época, a Ludmilla tinha uma música que falava "Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória". E eu substituí. Toda vez que essa música vinha na minha cabeça, eu pegava o morango do Nordeste, botava de lado e eu cantava a música da Ludmilla Feber. Com esse exemplo, eu quero dar para você uma instrução de como é que a gente se enche de Deus. Eu preciso fazer isso como um exercício. Todas as vezes que vem na minha cabeça um pensamento impuro, um pensamento depressivo, um pensamento suicida, um pensamento ruim, eu preciso substituir por um pensamento bom. Só que se eu não tiver nada com que eu me apegar, eu não tenho como preencher aquele momento, a minha mente com um pensamento bom. Por isso que eu preciso ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir canções de Deus, orar. Eu preciso orar mais em línguas. O apóstolo tem um exemplo que eu gosto muito, que é o da esponja. Ela pode estar sequinha e ser levinha. Se você mergulhar ela na água e deixar ela inflar, ela encher de água, ela vai sair pesada e encharcada. É assim que nós temos que sair da presença de Deus. Então nós temos que nos encher das coisas de Deus. A segunda coisa que a gente precisa fazer é realizar a obra de Deus.
Nesse momento de pandemia, muitas pessoas têm encontrado justificativas, né? Ou desculpas, ou mesmo boas explicações para não realizar a obra de Deus por conta da quarentena, por conta do distanciamento social. Mas eu posso realizar a obra de Deus de várias formas, né? Um exemplo interessante que a gente tem vivido nos últimos dias são alguns professores da rede de criança, um grupo de professores capitaneados pela minha mulher, pela pastora Ruth. Eles se uniram para fazer videoaulas para as crianças poderem ter acesso ao conteúdo bíblico que elas estariam tendo na salinha aos domingos, se tivesse tendo culto. E os vídeos têm ficado muito divertidos e muito lindos, porque realmente tem sido feito com graça, porque eles entenderam que a obra de Deus não pode parar. Sabe, gente, mesmo mantendo o isolamento social, mesmo eles mantendo o distanciamento ali, se preocupando com a higienização das mãos, com álcool, eles estão ali fazendo a obra de Deus. Eles descobriram uma forma de não deixar a obra de Deus parar. Então, nós precisamos também descobrir isso, né? Tem um outro grupo na igreja, que é o Excedendo Movement, né? Acho que é isso, que é aquilo que a gente precisa exceder, não é? É isso que significa o nome deles. É exceder aquilo que nós já praticamos. E eles estão distribuindo caldo, roupa, comida, cesta básica, lanche para as pessoas que estão vivendo esse momento de crise. Sabe? Eles descobriram no momento de crise como servir a Deus, como fazer a obra de Deus. Então, talvez você não consiga visitar alguém. Você pode ligar e perguntar se a pessoa quer visita. Tem muita gente que não está querendo ser visitada nesse momento, mas deixa eu te contar um segredo. Tem muita gente que está precisando receber uma visita. E se você não visitar pessoalmente, visite por telefone, sabe? É uma forma também da gente ser fiel no pouco. Faça um pacto com Deus. Deus, eu vou visitar agora por telefone, mas quando tudo isso passar, eu vou visitar as pessoas pessoalmente. É ser fiel no pouco para depois a gente realmente ser fiel no muito, sabe? Você precisa ligar para as pessoas, perguntar como elas são. Faça uma lista aí na sua casa de algumas pessoas para você ligar todos os dias, para você perguntar como elas estão, para você orar por elas. Então existe jeito de fazer a obra de Deus, de não paralisar a obra de Deus. E faça um compromisso com Deus, de quando tudo isso passar, de que quando essa quarentena, esse vírus passar, porque deixa eu te falar, vai passar em nome de Jesus, faz um compromisso com Deus, de que você vai entrar no ministério, de que você vai fazer a obra de Deus, de que você vai realizar algo para Deus, em nome de Jesus. E terceiro, você precisa aprender a pedir ajuda. Sabe, gente, a gente pode pensar em todos esses pontos, mas tem gente que não vai conseguir não deixar o pecado entrar. Tem gente que não vai conseguir zelar pela santidade. Tem gente que não vai conseguir sair da condição que está. E um dos maiores enganos que o diabo consegue colocar na nossa boca é que nós não devemos pedir ajuda, que nós vamos conseguir sair sozinhos da situação que nós nos encontramos. Às vezes você está numa situação de opressão, de depressão, de tristeza, de suicídio, de tentativa de suicídio, de pensamento suicida. Talvez você esteja num pecado imundo que você não consegue largar e o diabo tem colocado no seu coração que você vai conseguir sair desse problema sozinho. Não ouve o diabo. Você precisa aprender a pedir ajuda, sabe? E sobre pedir ajuda tem duas coisas muito importantes. Uma é o tempo. Você precisa aprender a pedir ajuda rápido, porque talvez se você deixar passar muito tempo, quando você pedir ajuda, ninguém mais vai poder te ajudar. A outra é a qualidade da busca da ajuda, de quem você vai procurar para te ajudar. Não procure qualquer pessoa, sabe? Nós temos em primeiro lugar o apóstolo e a apóstola. Procura o apóstolo Romero, procura a apóstola Leila, procura os pastores, procura os líderes, procura as pessoas maduras, sabe? Pessoas que têm Deus para passar para você. Você precisa aprender a procurar ajuda com quem pode te ajudar. E não com quem de repente vai ver o teu problema e fofocar e espalhar o seu problema por aí. Ou então piorar a sua situação. No nome de Jesus, aprenda a buscar ajuda. Tem situações, tem problemas, tem pecados que nós não conseguiremos nos livrar e nos salvar dessas questões sozinhos. Então aprenda a buscar ajuda em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você agora nesse momento e eu queria que você fechasse os seus olhos comigo para que a gente falasse ao Senhor.
Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar cada pessoa que está acompanhando, que está assistindo esse vídeo, essa palavra pela internet. Pai, que o Senhor possa tocá-las no coração delas, no mais íntimo, Deus, em nome de Jesus. Se tem alguém que tem algum pensamento suicida, se tem alguém que está desistido, se tem alguém que não consegue sair, se desvencilhar do pecado, se desvencilhar de algo ruim, Pai, tem misericórdia. Espírito Santo, inunda essa pessoa. Senhor, nos ajuda a memorizar esses pontos e, a mais do que memorizar, viver esses pontos. Convence-nos, Deus, em nome de Jesus, de que nós não podemos negociar nada com o inimigo, nada que seja do Senhor, as coisas de Deus, nós não podemos negociar com o inimigo. Convence o nosso coração, Deus, de que nós não podemos de jeito nenhum, Pai, sair da Tua presença e deixar o pecado entrar. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a não deixar o pecado entrar nas nossas vidas. Deus, nos ajuda a zelar pela nossa santidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nos ajuda, Deus, a compreender a Tua palavra, a compreender do Teu querer e nos encher do Senhor, para que até que se ache dentro de nós só a Tua presença e nada mais que seja ruim e nada mais que seja negativo. Deus, nos ajuda, Senhor, a fazer obras de Deus. Coloca no nosso coração coisas que nós podemos fazer agora, na quarentena, para poder servir ao Senhor. E nos ajuda, depois que tudo isso passar, a sermos fiéis, Senhor, e a continuarmos fazendo a Sua obra, a termos um compromisso contigo. E nos ajuda, Deus, a pedir ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor, a achar alguém com quem a gente possa compartilhar e talvez ter o socorro, o suporte para sair da situação que nós estamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe você e que o Senhor guarde você. E que no nome de Jesus você possa entender que a santidade te protege, que a santidade blinda você contra o mal. Então, até sábado na rede de jovens às 20 horas, domingo na rede de adolescentes às 10 e à noite no nosso culto às 19 horas. Tem sido uma bênção o culto dentro do carro. Então você pode ir com toda a segurança do mundo e ficar dentro do seu carro. Caso você não possa ir, você pode assistir aqui por esse canal do YouTube, né, que você também será abençoado. Se você tem filho ou tem crianças em casa, acompanhe também as nossas ministrações para as crianças, as mesmas que elas teriam se elas estivessem indo aos cultos nos domingos, também aqui pelo canal do YouTube. Deus abençoe vocês e até a próxima.